Olá, pessoal! Hoje vamos estudar o código genético, que é um tipo de linguagem usada para relacionar o DNA, o RNA e os aminoácidos na síntese de proteínas. Vamos iniciar observando essa célula eucarionte. Tá? Então veja seu núcleo, tá? Em azul. Dentro do núcleo vamos encontrar o DNA. Então lembra, o DNA ele vai transcrever uma molécula de RNA. Tá? Então temos aqui RNA mensageiro, mas ao mesmo tempo que ele faz a síntese do RNA mensageiro, ele também vai sintetizar o RNA transportador e no nucleolo vai ocorrer a síntese do RNA ribossômico. O RNA ribossômico, né, se junta a proteínas para formar as duas subunidades do ribossomo, que vai se juntar aqui no citoplasma. Então, o que acontece? Esse ribossomo, auxiliado pelo transportador, vai fazer a leitura do RNA mensageiro, tá? E traduzir, tá? Esse código genético, traduzir essa linguagem, né? Fabricando as proteínas, tá? Unindo essas proteínas através da ligação peptídica. Nós acabamos de resumir o dogma central da biologia, que ele foi descrito por Francis Crick. É o mesmo cara que, junto com Watson, né, descobriu a estrutura espacial do DNA e relacionou, tá, com a síntese de proteína. Tá? Aí percebeu que como que o DNA ia fabricar uma proteína? Não, ele não fabrica, ele tem a receita. Se ele tem a receita, ele passa essa receita na forma de RNA. Tá? E esse RNA relaciona-se com os aminoácidos para poder fabricar a proteína. Tá? Então a gente viu que esse dogma ele diz o seguinte, que o DNA transcreve um RNA. Tá? Esse RNA ele é traduzido em proteínas. Tá? Ele vai ser lido, vai ser interpretado, tá? E vai produzir uma proteína. Tá? Ao mesmo tempo que, depois que uma célula está completa, ela pode dividir-se. E para isso, o DNA tem que ocorrer a replicação. Tecnicamente, podemos dizer que o DNA guarda a informação genética através da sequência de bases da sua estrutura. E que essa sequência de base determina a sequência de aminoácidos, tá, no polipeptídeo que a ser codificado. Então, o que acontece é que uma proteína, tá, ela só é fabricada quando eu leio o código genético, quando eu leio a receita que está estocada no DNA. Cada proteína é determinada por um gene, e esse gene é uma parte do DNA que guarda uma informação específica. O código genético ele é um tipo de linguagem. Como toda linguagem, tá, eu preciso ter um alfabeto. Esse alfabeto tem que ter letras. No nosso caso, tá, eu tenho as 4 letras, né, que são vistas aqui, ó. A, U, C, G. Ah, por que você está usando o U? Porque eu estou lendo, ó, o RNA mensageiro. Tá? Então veja, eu tenho que relacionar as bases do RNA aos aminoácidos. Mas veja, eu tenho 20 tipos de aminoácidos. Se a minha palavra tivesse apenas uma letra, ó, eu conseguiria escrever apenas 4 palavras, que é insuficiente para ler os 20 tipos de aminoácidos. Então, se eu utilizasse apenas duas letras para escrever, eu teria, por exemplo, AU, AC, AG, tá? UA, UC, UG. E eu teria, na verdade, aqui, ó, 16 palavras, o que também era insuficiente para escrever os 20 tipos. Então a gente percebeu que o código genético ele usava de 3 em 3 bases, de 3 em 3 letras. E aí elas eram reunidas em 3 em 3, eu conseguia formar 64 palavras
tá certo? Essas palavras eu tinha, na verdade, o suficiente para escrever os 20 tipos de aminoácido. Então, a cada palavra minha eu vou chamar de códon. Então, cada códon significa 3 bases reunidas, e essas bases representam um tipo de aminoácido. Então, veja, eu tenho 64 códons, 64 palavras. Então, eu percebi o seguinte, que 61 códons, né, eles codificavam aminoácidos, eles representavam aminoácidos. Tá? E apenas 3 códons não determinava nada. Só que aí eu percebi o seguinte, que nos 61 códons tinha um códon, que é o AUG, e que determina o aminoácido metionina, que ele inicia uma proteína. Então eu inicio a proteína com o AUG. E eu termino a leitura ou com o AA, ou com o AG, ou com o GA. Apareceu essas 3 letras, significa parou a tradução. Se parou a tradução, significa que eu terminei de fazer a minha proteína. Então veja, a gente fala assim que um códon corresponde a uma sequência de 3 nucleotídeos. Então eu falo que é uma trinca de bases, tanto na molécula de DNA como na molécula de RNA. Porque lembra, se eu tenho AUG no RNA, eu tenho que ter o quê? TAC na molécula de DNA, para poder transcrever esse tipo de RNA. Tá? Nós vamos ver que esse código genético ele é comum para quase todos os tipos. A gente pode falar então que esse código genético ele é universal, tá? Ou seja, todos os seres vivos, com exceção de alguns protozoários, né, a gente vai perceber que todo mundo usa o cara. Então, esse código genético é universal. Tá? Ao mesmo tempo, eu vou te explicar outra coisa. Que um aminoácido ele pode ser codificado por diferentes códons. Ou seja, eu tenho 2, 3, 4 palavras diferentes que determinam a mesma coisa. Tá? Então, a gente vai ver que essas 2 propriedades são fundamentais. O fato do código genético ser universal e o fato dele ser degenerado. Vou te explicar a seguir. Aqui tem uma tabela, tá? E nessa tabela consta todos os códons, todos os 64 códons que já foram definidos. Ou seja, aqui eu sei qual códon que corresponde a qual aminoácido. É claro que um código desse não tem que ser decorado, né? Um código desse você vai fazer uma consulta sempre que for preciso, né? Então, sempre que for preciso, eu tenho essa tabela e essa tabela vai ser consultada. Então, a gente percebe aqui o seguinte, ó, eu tenho, por exemplo, ó, a fenilalanina. Eu tenho 2 códons diferentes, tá vendo? Ó, que vão codificar a fenilalanina. Olha a leucina. 1, 2, 3, 4, tudo leucina. E aqui eu tenho códons diferentes, ó. Tenho códons diferentes. Veja, isoleucina, tá? Eu tenho 3 códons diferentes. Mas veja a metionina, ó. A metionina é por onde eu começo a minha tradução. Então eu começo por AUG. Eu só tenho um AUG que determina a metionina. Então lembre-se, a metionina vai iniciar toda a proteína. Olha aqui, ó. O AA pare, o AG pare, o GA pare. Isso não significa que pare é o nome de um aminoácido. Significa que eu estou parando a síntese de proteína. A gente chama isso de stop codon. Cheguei aqui, parei. Tá? Então, veja, eu tenho um início e eu tenho um fim. E eu sempre vou ler de 3 em 3. Então, eu vejo o meu RNA mensageiro, tá? Venho na tabela, tá? E vou ler essa tabela. É claro que eu não tenho, cada códon não é determinado por 3 aminoácidos. Tá? Então, veja, aqui eu tenho a primeira base, eu vou ler aqui. Então, quer dizer que se eu quero o AG, então aqui seria U na primeira. Na segunda não é G, então eu venho aqui, ó, né? O A, a segunda é A, então eu venho o A, então eu venho aqui. Então, onde corresponde? Então, nessa aqui, ó, tá? Nessa daqui, tá? Então, U, A, G. Cadê o G? O G está aqui. Então, eu vejo aqui, ó, que U, A,
G, cadê o G aqui? Está aqui, ó. Então, o AG, tá, seria pare. Tá? Se eu quero AUG, então seria A é a primeira, U é a segunda, então ela vai estar aqui, ó. Tá? Aí o que acontece? Qual que é a terceira? A terceira está aqui, ó. Então, se é G, eu venho aqui. Então, veja, eu venho aqui, ó, o G, metionina. Tá? Vamos ver melhor aqui através dos outros. Vamos reforçar através dessa tabela, tá, a degeneração do código genético. Você sabe que degeneração do código genético significa que dois ou mais códons podem determinar o mesmo aminoácido. Tá? Veja o seguinte, ó. Aqui eu tenho os aminoácidos, aqui eu tenho os aminoácidos e aqui eu tenho os códons que determinam. Então veja, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 códons diferentes determinando a alanina. Tá? Aqui eu tenho 6 códons, aqui eu tenho 2. Então a gente vai perceber que a grande maioria tem mais de um, tem no mínimo 2. Tá? E que apenas a metionina tem apenas um códon e o triptofano tem apenas um códon. O resto, todos os outros, tá, são determinados por mais de um códon. Sempre lembrando que tem 3 códons que não determinam nenhum tipo de aminoácido. Que esses 3 códons significa que terminou a síntese de proteínas, terminou a tradução. Então, ela vai iniciar pela metionina e sempre vai terminar com um desses 3 códons. Tá? Então, reforçando, o código genético ele é degenerado, ou seja, mais de um códon diferente determina o mesmo aminoácido. Aqui temos uma tabela, tá? E essa tabela ela é um pouco diferente. A gente vai perceber que é uma tabela de RNA mensageiro. Por quê? Porque tem U. Tá? E eu quero ver o seguinte para você, que a leitura sempre é feita no RNA de 5 para 3. Tá? De 5 para 3. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, AUG, então tá aqui, a primeira letra é A, começo aqui. Segunda letra é U, A, U. Né? Terceira letra é G. Tá vendo? Temos aqui a metionina que inicia qualquer tipo de proteína. Tá? Então, a leitura nesse tipo aqui, então seria, primeiro seria aqui no círculo menor, tá certo? Depois a segunda no círculo intermediário, tá certo? E depois a outra no círculo mais distante daqui. Então, sempre assim, primeira letra, segunda letra, tá? E terceira letra. Então, eu vou determinar o meu aminoácido. Se eu colocar aqui, ó, né? Eu tenho U, primeira letra, segunda letra G, terceira letra A, significa o quê? Ó? Que parou. Porque eu tenho aqui o stop codon. Então, essa aqui é uma outra maneira de apresentar a tabela do código genético. Sempre lembrando que eu vou ler de dentro para fora. Primeira letra, segunda letra, terceira letra, e vai representar para mim, ou aqui nesse caso, representa a tirosina, ou representa a parada da tradução. A tradução nada mais é do que a síntese de proteína. Veja nesse exemplo, ó, eu tenho um RNA mensageiro. Tá? Então está aqui. Como é que eu sei que é um RNA mensageiro? Porque ele é uma fita. Ó. Como é que ele é uma fita? E eu vou ler essa fita de que maneira? Sempre de 5 para 3. Tá? Então veja, eu vou ter que pegar de 3 em 3? Sim, de 3 em 3. Só que eu tenho que lembrar para você que o início é sempre AUG. Então eu tenho que procurar aqui no começo ó, se eu tenho AUG. Tá? Ó, aqui achei, ó, AUG. Se eu tenho AUG, eu vou começar a leitura a partir daqui. Ó. Então esse aqui é chamado de start codon. É o códon de início. E lembra que o start codon, que era o AUG, ele determinava que tipo de aminoácido? A metionina. Então eu vou começar por aqui, tá vendo? O start codon AUG, eu vou começar a ler a partir daqui. Então, a partir daqui, eu vou ler de 3 em 3, de 3 em 3,
de 3 em 3 até chegar no códon de parada. Então aqui, o C determina a isoleucina. Depois, a serina. Tá? Até que eu vou chegar aqui ó, no UAA, que é o meu stop códon. Então veja, a minha proteína nesse caso aqui, ela é chamada de polipeptídeo porque ela é pequena e ela tem 3 aminoácidos. 1, 2, 3. Então veja, ó, a sequência dos códons determinou a sequência dos aminoácidos. Tá? E eu tenho o meu polipeptídeo. Tá? Lembra que cada polipeptídeo, cada aminoácido foi juntado a outro aminoácido lá no ribossomo. Tá? Essa aqui é a ligação peptídica, o que une um aminoácido ao outro. Veja, ó, aqui eu tenho uma fita de DNA. Como é que você sabe que é uma fita de DNA? Porque tem T. Tem T e não tem U. Então aqui seria um códon de DNA. Isso aqui está dentro do núcleo. Aí o que acontece? Eu tenho que fazer o quê? Eu vou fabricar, eu vou transcrever o RNA. Então veja, ó, aí eu tenho aquela relação de Chargaff, né? A com T, né? C com G. Então T com A com U, C com G, A com U, A com U, T com A. O que está acontecendo? Eu estou transcrevendo o meu RNA, tá? A partir de uma fita molde do DNA. Tá certo isso? Aí veja, ó, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, né? Vou iniciar por onde? Pelo AUG. Então, esse AUG agora ele tem que fazer o quê? Ele tem que acoplar. Ele tem que se encontrar com o RNA, com a sequência de bases do RNA transportador. Tá? Então, veja aqui, ó, o que vai acontecer aqui. Ó. Aqui eu tenho AUG, aqui é o códon do RNA mensageiro. Então, essa sequência de letras aqui tem que se encaixar aqui. Essa sequência de letras tem que se encaixar aqui. Cada sequência de 3 letras do RNA transportador eu vou chamar de anticódon. Tá? Então, anticódon é a sequência de 3 letras do RNA transportador. E códon é a sequência de 3 letras do RNA mensageiro ou do DNA. Tá? Então, um códon é uma trinca de bases do DNA ou do RNA mensageiro. E o anticódon é uma trinca de bases do RNA transportador. O que o transportador está transportando? Está transportando aminoácido. Então a gente sabe aqui ó, que o AC, tá certo? Ele vai se encaixar a AUG. AUG é onde eu inicio. E eu inicio sempre com AUG e vai trazer a proteína, ou quer dizer, o aminoácido metionina. Tá? E agora o próximo, que seria o UA. Aí a gente faz o quê? Pega a tabela. Tá? Pega a tabela. Então tá lá, UA. Então você pega aqui, ó, U, primeira letra, tá certo? U, segunda letra, A, terceira letra, leucina. Então eu vou perceber que aqui eu tenho a leucina. Correto isso? Aí, feito isso, tá? Eu vou acoplar, tá? O anticódon ao códon, e essas duas aqui, ó, esses dois aminoácidos vão começar a se ligar. E o ribossomo vai lendo, tá, a partir daqui. Então ele vai ler quem? Ele vai ler os códons do RNA mensageiro, e conforme ele vai lendo, o transportador vai trazendo os aminoácidos. Tá? Então aí nesse caso eu tenho essa sequência, tá? Se eu fosse olhar na tabela. Tá? E aí quando chega aqui ó, no AUU, pare. Parei. Tá certo? Parei. Então significa que aqui... Então qual que é a minha sequência de polipeptídeo? Essas daqui. Ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos na minha proteína. Se eu tenho 6 aminoácidos, ó, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 códons. Cada códon corresponde a um aminoácido. Tá? Então lembra disso. Se uma proteína tiver 6 aminoácidos, ela tem 6 códons. Se uma proteína tiver 200 aminoácidos, ela tem 200 códons. Tá? Então, esse processo de leitura do RNA mensageiro
E a colocação dos aminoácidos eu chamo de tradução. Então, traduzir é traduzir o mensageiro em um polipeptídeo. A gente percebe o seguinte, né? Que eu reforçando com você, ó, a trinca de bases do RNA transportador, ela é chamada de anticódon. E ela é complementar ao códon de RNA. Então, veja, ela é complementar, ó, A com U com A, G com C. Tá? Então, você viu isso? E além disso, ó, essa daqui é complementar ao DNA. Ó, C com G, A com U, T com A. Então, existe um relacionamento entre o DNA e o RNA mensageiro e o RNA transportador. Resumindo tudo, ó, temos exatamente isso. Ó, uma cadeia DNA molde, né, vai fabricar um RNA mensageiro. Né, cada códon vai corresponder a um tipo de aminoácido e eu tenho uma tradução. Então veja, eu tenho inicialmente então um DNA. Esse DNA é transcrito na forma de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele é traduzido em uma cadeia polipeptídica ou numa proteína. Então veja, eu faço uma cadeia de DNA, aqui eu tenho a fita molde, ela é transcrita no RNA mensageiro e ele é traduzido, tá? Ou seja, eu formo um polipeptídeo, né, a partir dessa sequência. Então, sempre isso, a sequência do DNA forma a sequência do RNA mensageiro. Tá? E aí o que acontece? Esse RNA mensageiro traduz uma proteína. Tá? Então, lembre-se que a trinca de bases do DNA ela é chamada de códon. A trinca de base do RNA mensageiro é chamada de códon. A trinca de base do RNA transportador é chamado de anticódon. Tá? Então, uma receita que está no DNA é chamada de gene. Então, eu copio um gene na forma de um RNA mensageiro. E o mensageiro é que sai do núcleo levando a mensagem. Tá? Então, vai ser lida pelo ribossomo e cada códon, tá, pede um aminoácido. Quem traz esse aminoácido é o RNA transportador. E chega no final, eu tenho a minha proteína pronta. Espero que você tenha entendido. Tá? Qualquer dúvida, reveja outra vez a nossa videoaula. Tá? E procura mais explicação no livro, né, no nosso livro dos celtas. Um abraço.